Olá, boa tarde para você que é novo aqui no canal, bem-vindo. Me chamo Roseli e a gente está aqui estou aqui para compartilhar do meu testemunho, né, da minha transformação do tempo que eu vim do mundo, né, vim dos costumes, cultura, né, mundana e aí para convergir, né, para cristão, né, para ir conforme a palavra de Deus. Então, para você que também está passando essa transição, né, essa metanoia, né, transformação de mente, seja muito bem-vindo aqui no canal. E nós fizemos um vídeo falando sobre recém-cristão, né, sobre uma pessoa que ela está começando, né, está começando a congregar, né, está começando a ouvir a palavra de Deus, ela não tinha nenhum costume. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, das mudanças que tem, né, na mudança do seu dia a dia, na mudança da sua rotina, na mudança do seu comportamento. E aí eu vim falar um pouquinho sobre os seus planos, os teus sonhos, os teus projetos, né? O que fazer quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o que você deve fazer com os teus sonhos que você tinha antes, com os teus projetos, os teus planos, né? E eu vou ler um versículo aqui para nós que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, assim, algo que eu aprendi no decorrer desses anos, né, congregando, ouvindo, né, o Espírito Santo usando os meus pastores, é que os nossos sonhos, os nossos projetos, eles vão ser realizados conforme a vontade de Deus, se for da vontade de Deus. E como é que você vai saber? Né? Como é que você vai saber que é da vontade de Deus ou não? Os teus planos e os teus projetos. Né? É você, como vai dizer aqui também, ó, que diz assim, no versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Então você vai consagrar, né? Até aqueles sonhos que você diz assim, mas Deus pôs esse sonho em mim, porque é um sonho para a obra, né? É um exemplo assim, você que tem um sonho de ser um evangelista, né? Você que tem um sonho de louvar, né? Tem esse anseio de louvar na casa do Senhor. Aí você diz, mas é Deus que pôs, porque é algo para a obra. Mas mesmo assim você tem que consagrar. Por que você tem que consagrar? Porque existe um inimigo, né, das nossas almas, que é o Satanás. E ele vai querer o quê? Roubar o seu sonho. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai querer. E quando você consagra ao Senhor, e se for da vontade do Senhor, esse sonho vai acontecer no tempo do Senhor. Por isso que é necessário consagrar. O que acontece, né? Que eu vou falar um pouquinho assim sobre mim, quando eu era bem mais jovem, né? Eu estudava, fazia faculdade, né? E aí nesse tempo eu via assim os planos das outras pessoas, né? E aí eu queria fazer parecido, sabe? Eu via conhecidas minhas, né? Que eram amigas, né? Minhas, que elas passavam em mestrado, né? Que elas iam assim para patamares, né? E aí eu também queria, né? Mas eu lembro que eu orei a Deus, né? Eu disse, Senhor, é da sua vontade, né? Que eu vá para um mestrado, né? Eu tenho vontade, né? De ir com elas, né? Tão legal, né? Você sair da faculdade e também junto com os teus conhecidos e você ir junto com eles, né? E eu lembro que eu orei e disse, eu quero viver os teus sonhos, né? Se esse não faz parte dos teus sonhos, então que tire de mim, né, essa vontade, esse anseio. E aí eu lembro que foi saindo de mim e não deu certo também, né? Então o que vem do Senhor prospera, né? Vai dar certo para você. Mas você tem que buscar em oração, né? Também você deve, aonde eu congrego, né? Para você que é aqui de Manaus, a gente tem a congregação, a Igreja Nacional do Santuário de Deus. Se você está sem congregar e quer, né, saber o plano de salvação que o Senhor tem para você, ouvir mais,
né, a palavra de Deus para você ter o seu crescimento espiritual, né? O seu crescimento espiritual, porque na medida que você cresce espiritualmente, as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Na medida que você busca mais o Espírito Santo, as demais coisas ele vai te ensinar a conquistar. O que acontece é que o mundo ele ilude, ele faz muitas das pessoas, até mesmo, né, quem está congregando, buscar o quê? As coisas materiais, as coisas, não que você não tenha que buscar, mas a prioridade em primeiro lugar é o reino, né? É você buscar o Espírito Santo, é você buscar conhecer mais a pessoa dele, e para isso é necessário você congregar, para você saber o que agrada a ele e o que não agrada. Então eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre planos, sobre sonhos, sobre projetos. Se você não tem consagrado ao Senhor, você precisa consagrar, né? Você precisa compartilhar também com pessoas que você vê que aquela pessoa ali, ela vai se alegrar com você de verdade, que você sabe, você tem certeza que aquela pessoa ora por você, que aquela pessoa se importa com você, não importa que seja uma pessoa, né? E se você quiser compartilhar, compartilha, porque ela vai orar pelos teus sonhos também, né? Ela vai torcer por você, né? Nem que seja uma, mas vai ter, né? E assim, com o tempo você vai ter resposta, você só não pode parar nem se frustrar, entende? Porque muitas pessoas param, se frustram e não quer tentar mais, não quer continuar mais, né? E aí a gente tem que perseverar, tá bom? Então foi isso, essa mensagem que eu trouxe hoje, né? Que também é para mim, que o Espírito Santo fale conosco, né? De quanto que a gente precisa buscar realizar, que Ele realize os sonhos dele na nossa vida e a gente almejar os sonhos dele na nossa vida, porque Ele sabe melhor para nós, tá bom? Um bom final de semana a todos e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.